paz do Senhor, para todos que estão me ouvindo. Uma amiga pediu um conselho que eu podia dar para ela, do que ela tem sofrido. E eu fui na Bíblia então, para dar essa resposta para ela. E aqui está uma das respostas que a Bíblia tem. Lembrando que o cristão, a pessoa que está em uma vida mudada, ela tem que se tornar uma pessoa de oração. Ela tem que separar um tempo diário para estudar a Bíblia, Novo Testamento sobretudo, lendo bastante, né? A Bíblia, por si, no mínimo, o cristão devia ler 4 capítulos por dia da Bíblia. 2 do Velho, começando em ordem, e 2 do Novo, começando em Mateus, né? Então, é importante a gente entender que, para que você conheça o estatuto, o que Deus pode fazer e como Deus age, você tem que estudar a Bíblia. Então, no mínimo eu disse. Mas se a pessoa tem problema, ela devia ler uns 10 capítulos da Bíblia. 5 do Novo, 5 do Velho. Só está enfrentando uma crise ou até mais, né? Para que a mente dela fique cheia da palavra de Deus. Diferente do que as pessoas pensam, Deus, ele age só por meio da fé. Se Deus não agisse, se ele agisse sem ter fé, o mundo não haveria morte, não haveria destruição. Que no governo de Deus, que o povo pensa também errado, é que tudo que está acontecendo é vontade de Deus. Lembrando que nós temos que entender que no Velho Testamento Deus agia de uma forma e só no meio do povo dele, ou aqueles que tinham a ver com o povo dele, como os países em volta. Você não vê Deus agindo, operando, você não vê escrita da Bíblia no Brasil, nos índios do Brasil, que na época eram só os índios que moravam, nem em outros lugares do mundo. Você vê nem na China, nem em outro lugar. Você vê Deus interferindo na vida das pessoas. Ele só interferiu na vida daqueles povos que fizeram aliança com ele. O governo de Deus é diferente do que as pessoas pensam. Então, quando tem morte, destruição por aí, estupro, roubo, matança, Deus não pode interferir, a não ser que um cristão vá. E esse cristão tem que entender que essa é a mentalidade, a teologia da Bíblia. E esse cristão leva o Evangelho. Aí, a partir de então, Deus pode interferir. E na vida dos cristãos, diariamente, Deus não tem intervido muito hoje, porque ele só pode interferir e manifestar por meio da fé. Então, se você pega e estuda a Bíblia, você vai começar a entender que quem veio matar, roubar, destruir, de forma que o pessoal fala aí, é Deus. Morreu? Ah, Deus quis. Morreu, Deus sabe todas as coisas. Mentira. Aonde? Tem que fazer um estudo. Não é assim não, gente. Então, o senhor está me dizendo então que Deus é ruim? Deus não é ruim. Ele é limitado. Só isso. Ele não é ilimitado que nem as pessoas pensam. Está entendendo? Se ele fosse limitado do jeito que as pessoas têm um raciocínio, julgam a partir do ponto de vista dela, aí sim, aí seria um monstro, não seria Deus. Ele seria um monstro, deixando crianças passar fome na África, deixando as pessoas... Deus só pode interferir se uma pessoa se ligar a ele. É assim que você tem que entender. O mundo foi entregue por Adão às trevas, Adão entregou ao pecado. A partir do momento que o diabo cometeu autodestruição, todo o governo moral, espiritual, de Deus foi entregue a Adão. E Adão entregou ao diabo quando cometeu o pecado. O mundo se tornou do diabo. A partir de então, a esfera, o mundo, começou a ser dominado, regido pelas trevas. E Efésios 2 fala bem claro isso, mostra bem claro isso também. Você estudar lá. Os espíritos atuam nas pessoas, os demônios atuam na vida das pessoas diariamente, para destruí-las, para oprimi-las. E Cristo é a porta da salvação. Deus fez muito enviando Jesus, amou o mundo. Ele não sabia como atuar, então enviou Jesus Cristo para morrer pela humanidade, para salvar dos seus problemas, salvar o espírito de ir para o inferno, salvar dos seus problemas financeiros, seus problemas familiares, problemas que as pessoas têm diariamente.
Cristo é a solução para tudo isso. Mas Deus só pode intervir, Deus só pode se manifestar, Deus só pode agir por meio da fé. Se você estudar o livro de Marcos 5 ou Marcos 6, um dos dois lá fala, no início logo, ele não pôde fazer milagre nenhum, porque não creram nele. Ele não pôde fazer milagre. Então, ele ficou limitado, o próprio Jesus, porque não creram. Se você não crê, você que é cristão, você não crê, Deus não pode operar. Deus não pode se manifestar. Hoje as pessoas têm tantos problemas, tantas dificuldades na vida, e elas não entendem isso. Elas entendem do ponto de vista delas. Elas acham que, por exemplo, se uma pessoa tem dinheiro, ela é rica, essa pessoa, o pobre, ele olha para o rico e fala, ah não, o rico ele devia ajudar as pessoas, devia fazer isso, fazer aquilo. Ele ajuda, o rico ajuda, quem está no meio deles. Quem está no meio, ele não consegue alcançar tudo, ele é limitado. Está entendendo? Ele é limitado. Mas o pobre não, o pobre ele pensa que o rico ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro, porque se ele fosse rico, mentira, se você for rico, acontecer com você, e o pobre ficar rico, da noite para o dia ou ficar rico, ele não vai saber como administrar. Ele tem que aprender a administrar, e ele vai ver quando aprender a administrar que não é dessa forma. Que ele só pode, se ele, por exemplo, é limitada a riqueza dele, é limitada. Claro, todo rico é limitado. Se ele for agir de maneira limitada, é limitada. Senão acaba todo o dinheiro dele. Se ele for agir do jeito que ele pensava antes, ele vai destruir as pessoas. Ele vai dar dinheiro para quem não quer trabalhar. Ele vai dar dinheiro para as pessoas para comer, mas não vai dar uma faculdade. Então ele tinha que dar uma faculdade, tinha que tudo. Mas é limitado. E muito rico faz isso. Os pobres não sabem. Mas muito rico, ele pega o pobre, dá um curso, paga tudo, sustenta ele, até ele enganjar no mercado de trabalho. Muitos ricos fazem isso. Isso é uma administração perto da administração de Deus. Deus é diferente, é ilimitada a riqueza de Deus. Mas ele só pode atuar por meio de um mecanismo chamado fé nele. Só entra numa dimensão espiritual, entende isso? Uma dimensão espiritual. É como se Deus estivesse lá na esquina, tivesse um assalto agora. O cara vai violentar a menina, vai matar a mulher. Deus sabe o que ele vai fazer. Mas Deus não pode intervir na dimensão. Aquela dimensão, aquela esfera está contaminada pelas trevas. O demônio está lá. Deus só pode intervir se um cristão orar naquele momento por aquela situação. Se aquela pessoa salva ela, se ela tiver uma pessoa que intercede, que fique de joelho todo dia, passe tempo orando, 1 hora, 2 horas por dia, para que Deus possa atuar nessa dimensão. Ela ora por dia isso, e ela naquele momento, ou um dia antes, ou naquele dia, e outra, tem que entender, a atuação de Deus é de 20 a 24 horas, o que a Bíblia nos revela. Isso aí você vai aprender com o tempo. Não dá para ensinar tudo para vocês. Mas veja só, e aí, e tudo bíblico o que eu estou falando, mas veja só, não dá para ficar explicando tudo agora. Mas quando você aprende, nós temos um curso de meio, é igual um curso de teologia, chamado Escola do ID, pouco a pouco a gente aprende isso lá. Mas aí a pessoa está lá sendo violentada, vai ser violentada. Deus só pode intervir. Aquela pessoa, tiver uma pessoa que ora, Deus vai intervir. A unção, vai aparecer um anjo lá, talvez, vai derrubar o cara, desmaiar o cara. Acontece muito isso. Tá entendendo? O cara se lasca. Então, vocês têm que entender essas coisas. Tem que compreender. Então, aprender isso. As dimensões que o cristão vive, a dimensão que ele se encontra. Muitos vão perguntar, mas os apóstolos morreram perseguidos. Morreram. Morreram porque se entregaram. Se eles não quisessem se entregar para a morte, eles não iam morrer, não. Está entendendo? Eles se entregaram para não punir as pessoas. Então, outra explicação teológica é vaga, né, no momento, porque não vou entrar em detalhe. Então, se o apóstolo Paulo falasse, não vou morrer, não quero morrer agora, ninguém ia conseguir matar ele. Deus ia intervir lá. Mas ele se entregou, já tinha completado a obra. Quer matar, mata. Está entendendo? Que fazer mal, faça. Então, mas vamos lá. É o amor, a compaixão pela humanidade. Deixa a humanidade fazer besteira, burrice com os homens de Deus. Os homens de Deus ama tanto que não quer o mal do ser humano. Mas tudo bem. Mas vamos entender de maneira mais profunda acerca dos problemas que passamos. O crente não ora hoje, o cristão. Ele não fica de joelho 10 minutos. Não passa tempo orando. Jesus orava. Ele era perfeito. E orava. Orou 12 horas para escolher os apóstolos.
Acho que a última hora ele orou por Judas, né? Já está cansado. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Deus só pode intervir na tua vida enviando anjos, ou na tua vida financeira, abrindo as portas de maneira sobrenatural. Se você tem uma vida de obediência à palavra. Mas se você nem sabe o que é isso, você tem que conhecer a palavra para obedecê-la. Existe no Novo Testamento, lá em Romanos 8, é revelado pela primeira vez em Romanos 7, 8, mas em Romanos em si, que existe uma lei, um estatuto, a lei mórfica, a lei do diabo, a lei maléfica. A lei maléfica, é o certo, que é uma lei que veio de Satanás, que é do diabo. E que as pessoas seguem. Se as pessoas seguem essa lei, Deus não pode, a não ser que a pessoa comece a seguir a lei de Deus, aí a lei maléfica é destruída. A lei do espírito de vida é maior, ela destrói tudo. Se, por exemplo, a pessoa pede para Deus, Deus, salva meu marido das drogas, do vício, a mulher cristã. Pede, Deus liberta ele, todo dia ela ora, dobra o joelho e ora, mas para isso ela tem que alimentar o espírito também com a palavra, tem que ler a Bíblia. Por que tem que ler a Bíblia? Para não fazer essas besteiras que eu vou falar. A pessoa não tem a leitura da Bíblia, não tem a revelação da palavra de Deus, então ela faz uma besteira, ela pede, Deus, muda meu marido, transforma ele, salva ele. Aí ela não vê a salvação. Aí vem os crentes, aqueles, né, crentinho que vem com aquelas profecias, que existe profecia, existe profetado. Ah, no meu tempo eu vou salvar. Mentira. Mentira, você nem sabe. Às vezes a profecia é falar assim para a mulher, mulher, eu não vou salvar teu marido. Mas ela pergunta, por que, Deus? Porque você não ora com fé. E muitas vezes, poucas vezes você teve a fé, você destruiu a tua fé. Então ela pede, Deus salva meu marido. É a lei da fé. Fé chamar o que não é como se fosse. Aí chega a amiga dela. E aí como que tá o João, que é o marido dela? Ah, cara, o João tá terrível, não sei o quê. Ué, naquele momento você anulou toda a tua oração. Se Deus estava intervindo para trabalhar no coração dele, foi anulado. Não adianta. Não existe fé aí. Até então a tua oração estava válida. No momento que você reclamou do marido, já era. E isso é uma expressão externa do corpo humano, né? Do que está dentro do coração humano. Uma expressão externa, ou seja, ela falou para a pessoa. O meu marido, em outras palavras, meu marido não vai ser transformado. Ela reclamou dele, não tem mais jeito. Anulou a tua oração. Ah, eu não creio assim. O problema é teu. Eu creio na Bíblia. Eu ensino Bíblia. As pessoas têm que seguir a Bíblia. Se ela quer uma vida transformada, ela tem que entender. Deus é limitado. Ele não pode abençoar quem está no âmbito, na dimensão das trevas. Então ele não pode abençoar a pessoa que ela está seguindo a Cristo, mas ela diariamente ela usa a lei maléfica para guiar a vida dela. Então a gente aprende, cultura nossa. O mundo está mergulhado na lei maléfica. A lei da fé é a lei da certeza. Ah, mas isso é positivismo. Isso não é positivismo. A palavra de Deus é positiva. Positivismo em si mesmo, confiança em si, que é uma coisa errada na autossuficiência. Ser positivo na autossuficiência é um pecado. Isso sim, eu concordo que o positivismo hoje, que os pessoal ensina e até prega, é errado. Por quê? Porque você não tem força interior de mudar o mundo exterior. A não ser se você usar a fé em Cristo. Cristo vai mudar, vai liberar o poder. Você tem que ter a fé nele. Se você não tiver a fé nele, o mundo de fora, tudo que você fizer é pela tua suficiência. Você consegue ir até longe. É legal, você consegue pensamento positivo e longe. Mas sem Cristo, você é limitado. Com Cristo, você é ilimitado. Então Deus vai poder salvar aquele marido porque a fé em Cristo dela é mentirosa. Então isso, se você estudar 1 Coríntios 10, 8 em diante, você vai entender lá, chegar numa parte que diz, não murmureis para que não seja destruído pelo destruidor. Por quê? A murmuração é anular o sacrifício de Cristo na cruz, anular o poder. Então se você pega dinheiro e reclama, já era. Se você não tem dinheiro e reclama, vai ficar mais sem dinheiro. Então, é a lei da fé. Chamar o que não é como se fosse. Isso é fé. Está entendendo? A definição de Hebreus 11 sobre fé, que as pessoas, se você estudar bem no grego, você vai entender
que você tem que praticar a fé de maneira correta. Fé é certeza. Está entendendo? Se você esmiuçar aquilo, você vai entender que diante das situações, você tem que chamar o que não é como se fosse constantemente. Então tem que confessar constantemente, tem que agradecer aquilo que Deus prometeu. Obrigado, Senhor, pela transformação do meu esposo. Quando a vizinha vir usado pelo inferno, falar como que está o teu marido, o João, ela vai falar, está transformado, mas eu vi ele bebendo ontem. Não, mas ele está cheio do Espírito. Mas como? Não, eu creio nisso. Eu estou grávido, ou grávida, ou grávido. O único momento que o homem pode engravidar é o momento da fé. O homem, macho. O momento da fé ele pode ficar grávido. Então eu estou grávido, a mulher no caso é grávida da transformação do meu marido. Está entendendo? Já está dentro de mim a semente. Então meu marido está transformado, ele está cheio do Espírito. Fala isso para a mulher fala, isso é louca. O problema é teu. A Bíblia fala que a fé é loucura. O homem incrédulo, o homem que tem a vida destruída, governado pelo diabo. Enquanto esses homens olhar para você e você ser uma pessoa normal para eles, você é uma pessoa que não é cristã. Porque o cristão ele vive de maneira diferente. Ainda que ele esteja cheio de problemas, se ele se encontra numa situação financeira difícil, por exemplo, ele tem que dizer, eu estou abençoado para as pessoas. Confessar, eu estou abençoado. Primeira parte da lei da fé, entender o que Deus quer te dar. Está entendendo? Aí você vai orar a Deus. Deus quer que você converter o marido. Ela vai orar a Deus, pedir a conversão dele, ponto. E aí ela vai ter que agora construir pela fé a conversão dele. Ela vai construir pela fé a conversão dele. Então, ela vai começar a agradecer ao Senhor, né? É uma ação exterior. Agradecer ao Senhor. Deus, obrigado. Porque ele está transformado, está cheio do teu espírito convertido. Aí vai, quando alguém perguntar como está teu marido, está abençoado, convertido, está entendendo? Você vai declarar no mundo espiritual, sozinho às vezes, em nome de Jesus Cristo, o meu marido está salvo. E aí Deus pode estar trabalhando e brevemente Deus vai converter ele. Agora, de outra forma, de outra maneira, a vida financeira. A pessoa leva a vida financeira dela de maneira meio complicada, não consegue entender. Ou, da mesma forma, a depressão, a vida pessoal da pessoa. Às vezes a pessoa não tem problema, ela tem problema com ela mesma. Ela tem que entender e falar, Deus, eu não quero, eu estou cheio de alegria, estou cheio de vida, estou cheio de paz. Porque a tua palavra me promete isso. Mas você não está. Mas você começa a declarar. Vai pedir para Deus primeiro, entender o que Deus quer te dar, vai pedir para Deus, vai agradecer ao Senhor constantemente. Se alguém perguntar como você está, eu estou bem, mesmo não estando. Mesmo não estando. Por que muitas das vezes aquele programa de pessoas viciadas não liberta a pessoa? Porque ela fala, eu sou um viciado. Isso é ser sincero, tudo bem. Mas ela nunca vai conseguir largar o vício verdadeiramente com o poder de Deus, porque é a intervenção. Pela força dela consegue até, mas é limitada. Mas pelo poder de Deus, Deus nunca vai intervir no viciado em droga se ele não usar a fé de maneira correta. E chamar e dizer que ele não é viciado, que ele está liberto, que Cristo libertou ele. Isso não é negação, isso é fé, é um fato. Então, o que acontece com as pessoas hoje em dia? A pessoa ela tem que pedir para Deus algo, tem que crer. E para manter a fé constante, você ter a mentalidade sua, a parte interior do homem, ela tem que ser mudada. Você tem que aceitar isso. Romanos 12, verso 2, 1 e 2. Você é transformado, uma metamorfo. Você vira um metamorfo. Você participa de uma metamorfose exterior e interior quando você muda a maneira de crer no teu homem interior. Quando você acredita no que é certo. Na lei de Deus, no caso. Na lei do Espírito de vida. Então, veja só. Então, se eu estou passando problemas, seja emocional, seja financeiro, comigo mesmo, né? Seja financeiro, seja com algum parente, um amigo, eu vou usar a fé. Mas eu tenho que ter meu período de oração, porque a leitura da Bíblia é meu alimento, quero manter a minha mente alimentada. Vai falar assim com você constantemente, você não pode agir assim, você não pode fazer isso. Vai falar, você tem que agir assim, por isso que se lê Bíblia. Aí você vai orar a Deus, passa tempo orando. Fique em silêncio, tem que ser diante de Deus. Deus, estou aqui, preciso da tua presença. Aí você fala com Deus. Deus,
eu estou passando tal problema, tal dificuldade, eu peço que o Senhor resolva em nome de Jesus Cristo. E a partir daquele momento, você começa a louvar o Senhor, todo dia agradecer. Deus, obrigado porque eu estou liberto desse problema financeiro, desse problema emocional, desse problema com minha pessoa, com meu amigo, com meu parente, ou seja, eu peço a libertação do meu filho das drogas. Então, eu peço a resolução da minha vida financeira, que sempre estou patinando, não saio do lugar. Deus, me ajuda. E primeiro você usa a fé, depois você vai usar as atitudes morais. O que é moral? Para ganhar dinheiro tem que ser honesto com as pessoas. A honestidade no brasileiro é fogo, no ser humano, mas no brasileiro sobretudo. Para ganhar dinheiro é desonesto, é malandro, sem vergonha, para ganhar um pouquinho mais. Isso tem que mudar, não pode haver. Agora, de outra forma, você pode ser honesto o que for. Se você não usar a fé em Cristo, verdadeiramente, de maneira correta, Deus não pode intervir. Quando eu digo intervir na vida financeira, por exemplo, é as portas se abrir para você de maneira mágica mesmo. Maneira mágica mesmo. Um pensamento vem, uma ideia vem, brota, acontece, tudo dá certo. Deus tem poder para isso. Para aqueles que acreditam, Deus libera o poder. Mas não existe aquele crente, eu crio e não aconteceu nada. Mentira! Só de você estar dominado por esse tipo de atitude, de pensamento, você não está crendo coisa nenhuma. Então a fé, ela tem que ser manifesta de maneira correta. E todos temos fé. É a fé em quem é que muda a situação. Então não creia, não tenha fé em você, na tua força. Tenha fé em Cristo. Ele vai te dar força. Lembre-se, Deus que tem poder para te dar poder, unção, para produzir riqueza. Lembre que é Deus. Deus que te dá poder para te encher de alegria, tirar a depressão. Deus que te dá poder para você mudar a tua situação na tua casa, com teus filhos, com teus parentes, com teus maridos, com as tuas esposas. É Deus. É Deus. Você tem que saber disso. O poder vem de Deus. Mas como tocar nesse poder, esse poder ser liberado para a minha vida pessoal? Através da fé. A fé em Cristo. Que é acreditar nele. Mas eu acredito nele, eu não posso reclamar. Não posso murmurar. Eu tenho que manter minha fé firme até o final. Vamos ver um exemplo disso. Jairo, certa vez, ele chegou, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver, lá no livro de Lucas 8, 40 ou 56, você vai ver que Jairo estava com um problema. Então, ele chegou, ele era dirigente da sinagoga, e ele veio e prostrou-se diante dos pés de Jesus, implorando que fosse a sua casa, porque a sua única filha, há cerca de 12 anos, ela tinha 12 anos e estava à morte. Então Jesus falou, eu vou. E Jairo ficou alegre, né? Cheio de esperança. Ele já está cheio de esperança, cheio de fé. Mas aí ele ficou mais cheio de esperança, mais cheio de fé quando Jesus falou, eu vou. Puxa, aí a alegria dele foi grande. Então imagino, né? Você, muitas das vezes, é igual você quando vai para a igreja. Quando começa a seguir a Cristo. Você é cheio de esperança, começa a ler a Bíblia, orar. Agora minha vida vai mudar. Porque Cristo está no comando. Mas de repente o negócio piora. Puxa vida! Eita! O negócio piora. Aí não. O negócio piora e você fica revoltado. E aí você, porra, eu tô seguindo a Deus, fazendo o que é certo e... Ih, já era. Perdeu a benção. Vai morrer a filha. Perdeu a benção, filho. Vai enterrar a filha agora. Tá entendendo? Ou, olha o que aconteceu. Chegou... Ele estava a caminho, e dentro do caminho, de repente, eu vou falar primeiro de Jairo, depois eu falo da mulher. No caminho, quando ele estava indo, né, ele curou uma mulher que estava doente lá, com muito tempo, fluxo de sangue. Daqui a pouco eu falo para você a atitude dos dois. Então, e aí, no caminho que ele estava indo, quando ele curou a mulher, pessoas chegaram até Jairo. Falou, Jairo, não incomode mais o mestre não. Mas por que tua filha morreu, cara? Jesus estava a caminho. Tua filha morreu. Puxa, pensa, é o que eu falei. Piorou tudo. Tava com um problema. Pensei que ia melhorar, mas piorou. Tava ruim. Aí piorou mais ainda, né? Então, aí Jesus olhou para ele e disse, ei,
A palavra grego, agora no grego. Não deixa o medo te dominar. Não deixa o medo te dominar. Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia que ela será curada. Ou salva, né? A palavra zoso, salva, né? E aí, as pessoas não entenderam o que ele falou. Jesus olhou para ele e disse: não deixe o medo dominar. A tua filha será salva. Não deixe, olha só, presta atenção. Não tenha medo, tão somente creia, ou seja, continue crendo, usa a tua fé aí, mano. Usa a tua fé. Usa a tua fé. Tão somente creia e ela será curada. Você viu que ele não falou ela está curada, ela será. Porque Jesus dependia da fé do homem para atuar, fazer um milagre. Da mesma maneira, hoje não é diferente, gente. Hoje até exige mais fé ainda, porque eu não estou vendo Jesus. Mais fé ainda. Mas a fé é simples, todos nós temos capacidade de tê-la, grande ou pequena. Não importa. Mais fé, se precisar, eu tenho dentro de mim, para ter mais fé. Ué, simples, incredulidade, no termo grego, é uma fé de ponta cabeça. É acreditar que não vai acontecer. Porque você já julgou na tua mente aquilo. As ciências, para uma pessoa que morreu, já era. A pessoa morreu, pô. Não tem o que fazer. Mas para Deus, tudo é possível. Olha a fé que ele exigiu daquele homem. E ele falou, tão somente crer, ou seja, continua crendo. Ou, como diz o termo, não deixa o medo te dominar. Creia. E aí o que aconteceu? Ela será salva. O homem creu. Está entendendo? Creu, não importa, ele creu. Ele escolheu acreditar, não importando a situação. E nós temos tudo isso escrito ainda, o crente é safado, mano. Ele tem tudo escrito, como Deus age. Ele tem tudo escrito. Esse Jairo ele não tinha escrito na Bíblia como é que Deus age. Jesus agia constantemente. Não sabia os atributos de Jesus. Não sabia até onde Jesus podia ir. O crente hoje tem acesso e sabe até onde Deus pode ir. Mesmo assim tem uma vida fracassada. É um absurdo isso. É um absurdo. É um absurdo. Isso tem que mudar, gente. Isso só muda através da fé. Isso só muda quando você realmente acredita em Cristo. Não tenha fé em você, na tua capacidade. Ah, agora eu sou o Superman. Ou agora se achar especial de tal forma que agora sim eu virei o Batman. Tá entendendo? Ou Capitão América, ou Homem de Ferro. Não, a fé é em Cristo. O que você pode ter é fé. Ou fé de ponta cabeça, que é a incredulidade, o nome que se dá, no fé em algo que é errado, no sistema do diabo, no governo do diabo, no sistema humano, natural, ou fé no poder ilimitado de Deus. Então, você tem que entender isso. As pessoas interpretam tudo errado. Na época, todo mundo já dizia, tudo que acontece é vontade de Deus. Jesus falou, já chegou em João 10, falou assim, não, quem veio matar, roubar e destruir é o diabo. Deus veio dar vida e vida abundância, ou seja, veio da Zoe, todo tipo de bênção, vida, mudança, coisas boas para o homem. Então é incrível como o ser humano, o cristão, ele pega, o cristão hoje é tão fracassado, infelizmente, que ele é tão idólatra de si mesmo, ele idolatra a maneira de pensar, que todo problema que ele está passando, ele tem uma desculpa. E joga nas costas de Deus, Deus que quer, Deus está me provando para ver até quando eu vou. Para com esse papo, mano. Para com esse papo. Não existe, Deus não pode fazer com você essas profecias. Assim que eu fiz com Jó, eu vou fazer com você. Não vai fazer coisa nenhuma. Jó pertence à velha aliança, meu. Nem velha aliança ele tinha. Velho Testamento, mas velha aliança. Ele nem velha aliança tinha. Que Jó foi antes de tudo, antes da aliança mosaica. Deus não tinha aliança. O que Deus tinha para ele é a palavra. O conhecimento que Deus dá para ele de tempos em tempo, para Jó. O que sugere ainda a Bíblia. Deus ensinava ele afirma.
o Senhor me ensina isso, o Senhor me fala a tua palavra, tal, etc. O Senhor me fala. Não é a palavra de Deus escrita, mosaica, que ele estava falando. Ele está falando dos conhecimentos que ele recebia de Deus. Está entendendo? Tanto que ele servia a Deus, a maneira dele idolatrar a Deus, fazer sacrifício e tudo mais, era num tempo antes, era igual à época de Abraão praticamente. Ou foi um pouquinho depois de Abraão, ou durante, ou antes de Abraão. É o livro mais velho da Bíblia. Então não é um livro normativo, gente, para você seguir como regra. Pelo amor de Deus. A única coisa que você tem que seguir de regra é a fé que ele teve. Caramba! E eu, particularmente, abandonaria Deus. Tá entendendo? Se eu fosse nessa época e acontecesse isso. Então, agora, na lei mosaica, Deus já tinha uma aliança que não podia quebrar. Então, se a pessoa guardasse a palavra, o diabo pudesse pedir o que for, não podia acontecer. Porque ela está guardando a palavra. Deus não pode ir contra isso. Então, as pessoas entendem, meu Deus, cara, gente, o povo não estuda a Bíblia, não sabe o que é descritivo na Bíblia, nem normativo. O povo é demais. Não vou falar que o povo é burro. Vou falar que a sociedade cristã deixa o povo burro. Porque não ensina o povo a entender a Bíblia. A gente aprende os códigos das letras, o código das consoantes, das vogais, formar palavras, o código da palavra. Nós aprendemos o código, a gente chama de código. O código é certo, é código. A gente aprende o código, a revelação, né? O que significa aquele símbolo, aquela coisa, aquele número. A gente aprende o código de formar frases, mas não aprendemos na escola o código de interpretação de texto. Mal aprendemos, o que eu quero dizer. Ensina muito pouco o que é normativo, o que é descritivo. Se você estudasse mais gramática, por exemplo, você ia entender muito mais a Bíblia, de forma correta. O que é normativo, o que é descritivo, o que é linguagem figurada, o que não é, o que é símbolo, o que é hipérbole, o antropomorfismo, você ia entender muita coisa. Está entendendo? Então, o que nós devemos fazer hoje é mudar a maneira de estudar a Bíblia. Está entendendo? Primeiro, no Novo Testamento, você segue os Evangelhos. Segue os Evangelhos. Cristão, segue os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vê qual foi a atitude de Deus diante de todo o problema da humanidade. A atitude de Jesus. Acabou. Está aí como ele pensa, o que ele pensa de você, o que ele quer fazer com você. Acabou. Ponto. Tá entendendo? Só isso. Acabou. Então, quando vier as tribulações, problemas, você tem que até se alegrar, mano. Porque é uma oportunidade de você mostrar para o mundo o poder de Deus. De maneira sobrenatural. Aleluia. Isso é bom. Você se alegrar diante dos problemas que acontecem diante de você. Ah, agora eu vou mostrar o poder de Deus. Meu Deus vai me salvar dessa situação. Então, ver o mundo de maneira alegre, você consegue. Você está em depressão, por exemplo. Crer, você ficar feliz agora, a escolha é sua. Você crê que Cristo, quer dizer, Cristo pode me libertar de tudo isso? Pode. Transformar a sua vida, te libertar. Aleluia. Vai te guiar a partir de hoje. Ele vai ser a luz. Você está nas trevas, ele vai ser a lamparina no momento. Até que você chegue no dia clareado. A Bíblia fala isso no Novo Testamento. O apóstolo Pedro ensinando, dando a entender o ser humano que ele está no escuro com uma lâmpada e ele vai crescendo até ficar tudo claro diante dele. Aleluia por isso. Isso é tremendo. Glória a Deus. Então, e Jesus falou para aquele homem, então somente creia, para ele manter firme a fé. Não deixe o medo te dominar. Ou seja, se o medo te dominasse, se ele não cresce, a filha dele ia morrer. Ia ficar morta. Mas o homem creu em Cristo. Ele creu que Cristo tinha a solução. Está entendendo? Ele creu, acreditou. E aí, ou seja, diante de problemas, você traz Cristo, pega o Evangelho, fica cheio de esperança, cheio de fé. Aí vem o problema aumenta. Continue crendo, mano. Continue acreditando. E é mais fácil você entender o que Deus pode fazer. Tá tudo bem que não tem Jesus. Você vê a Jesus. É mais fácil vendo Jesus. Mas por outro lado, fica mais fácil também entender o que ele quer fazer. Ele quer operar na tua vida, ele quer manifestar o poder dele. Mas às vezes não acontece. O filho do pastor Show na Coreia do Sul morreu. Ele olhou para o filho morto, envenenado,
ele era médico, ele sabia que o filho dele não tinha solução mais, já era. Várias crianças morreram naquele dia que comeram um pastelzinho deles lá, foi servido aqueles peixinhos camarão, num saco agrotóxico, o cara quis economizar, né? Achou um monte de saco bonito, agrotóxico, não sabia que era de agrotóxico, e deu para as crianças morreram um monte. E ele foi no filho dele de 4 anos morto, olhou, pegou no braço aquela criança, isso é registrado, está registrado, confirmado, foi dado atestado de óbito, ele olhou aquela criança dele, ele fechou o ambiente onde ele estava, e ele orou por 3 horas. Ele só agradecia a ressurreição do filho por 3 horas. Depois de 3 horas o filho voltou à vida. O que eu quero que você entenda, meu, é a fé. Chamar o que não é como se fosse. Eu não sei qual que é o tamanho do teu problema, mas aqui está um problema gigantesco. Talvez você fale, eu não estou vendo Jesus. Beleza. Então aumenta a tua fé aí dentro de você. Você pode. Creia que ele existe. Da mesma maneira, você tem uma vantagem desse homem. Você pode estar passando um problema, só que já está escrito o que ele pode fazer. Então, aumenta aí a tua fé. Escolha acreditar. É uma escolha sua. E aí, essa mulher, esse homem creu, e essa menina foi salva. Jesus chegou lá e trouxe a vida de volta dela. Todos até riram. Olha, pirou mais ainda, né? Pessoas vão se levantar para rir de você. E levanta mesmo. Mas você vai falar, não, Jesus é a solução. Talvez hoje você não carregue Jesus para lá com uma pessoa, mas você carrega na tua boca. Então você tem que confessar, não, Jesus é a solução. Cristo é minha vitória. Cristo é a solução para a minha vida. Mas a tua vida financeira está ruim? Não, ela está boa. Mas está tudo destruído? Não, estou abençoado, estou bem. Começa a confessar, construir a tua vida financeira através do poder de Deus. E cada confissão, cada declaração que você faz, o mundo espiritual vai sabendo para você, a dimensão do espírito vai sabendo para você. E Deus começa a intervir, chama a 4ª dimensão. Primeira, segunda, terceira dimensão. É o que nós vivemos, o que nós vemos. É as 3 dimensões. E a 4ª dimensão é a dimensão espiritual de Deus, que Deus pode intervir, e a dimensão de Satanás, onde ele pode intervir. E essa 4ª dimensão que Satanás está prendendo você, ela será quebrada e o poder de Deus na 4ª dimensão vai entrar e vai começar a abrir as portas para você. Na tua vida financeira, na tua vida emocional, na tua vida familiar. Vai começar a agir, Deus vai começar a operar. E aí você vai ter que começar sempre a entender qual é o comportamento que você tem que ter diante da sociedade, das pessoas, com a fé evangélica, com a fé de Cristo. O que você tem que declarar, falar. Tá entendendo? Aí tá lá, uma vez eu ouvi um crente falar, até hoje ele confessa, nós profissionais liberais é difícil para nós, hein? É bonito, todo mundo falou, é verdade, sei o quê. Horrível, como cristão, falar uma coisa daquela. Ele pode falar, é difícil para os profissionais liberais. Mas para mim que sou, não é, porque eu tenho Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Dá vontade até orar em língua. Então, sou pentecostal. Eu oro mesmo em língua. Mas veja só, passo tempo orando, né? Então eu me dedico à oração em língua diariamente de 3 a 7 horas por dia. Então, é tremendo isso, para que o meu espírito esteja edificado. E leio muito a Bíblia para que a minha mentalidade seja sempre tomada pela palavra de Deus. Minha obrigação, por causa das pessoas que eu tenho que ajudar a levar o Evangelho. Não é para todo mundo isso, mas todo mundo tem que passar um tempo na presença de Deus orando, pedindo, intercedendo de joelhos, prostrando, pedindo perdão pelos pecados todo dia, falando com Deus diariamente, né? Tem que ser, um dia eu vou fazer um estudo aí, colocar para vocês que você tem que ter comunhão diária com Deus. Por quê? E está na Bíblia. Então, você viu aqui a atitude que Deus requereu para que ele pudesse intervir na vida desse homem. E aqui no texto também fala de uma mulher, que ela chegou diante de Jesus, não era uma mulher que tinha o Espírito Santo. Fé é independente se você tem o Espírito Santo, se você é incrédulo, se você está endemoniado, se você é independente. A fé em Cristo pode estar endemoniado, pode estar doente, você pode ser crente, pode ser mundano, tá entendendo? A fé em Cristo é independente, fé é fé, você pode ter e ela manifestar o poder dele na tua vida. Claro que essa mulher se tornou uma cristã depois.
que Deus operou na vida dela, foi lógico que ela foi servir a Deus, historicamente serviu a Deus até a morte. Então, o que é quando falo historicamente? É os registros que tem, né, históricos da vida dessas pessoas. Então, o que você tem que entender? Que Deus não precisa de muita coisa para Deus atuar na tua vida. Precisa de fé. Agora a comunhão diária com Deus é manter tua fé viva. Aleluia. Olha a bonitinha dessa mulher. Ela tinha um problema, ela foi muito rica. Gastou os seus recursos financeiros, praticamente tudo em médicos e tudo mais. Em tudo. A história dela. E ela vivia isolada. A mulher que tem menstruação no povo judeu, quando está no dia de menstruada, ela tem que ficar isolada, separada. Imagina só. Uma mulher que tem problema de fluxo de sangue, ou melhor, constantemente saindo o sangue nela como menstruada o tempo todo. Era essa mulher, cara. Ela devia estar nos últimos já. Estão amarelando do caramba. Tá entendendo? Devia estar no amarelão do caramba, porque se continuar a mulher ficar vazando sangue, ela fica até com leucemia. Então ela podia até ter leucemia no organismo. Então podia ser um tipo de leucemia, coisa parecida, de tanto que ela perdeu os sais minerais do corpo dela. E já é um milagre ela estar viva, mano. Só que interessante que todo esse problema ela não desanimou quando ouviu falar de Jesus. Ela foi por detrás dele e ela dizia consigo, porque é proibido mulher no fluxo de sangue quando está menstruada, e essa mulher estava tendo hemorragia constante, não é só quando está menstruada, quando está com hemorragia também, era proibido primeiro ela sair na sociedade, sair no meio das pessoas. Sorte dela é que ela veio de uma família rica, né? E ela pôde, porque senão ela estaria, eu acho, morta. Ela pôde manter-se viva, né? Então, mas aí ela já estava nos últimos da vida financeira dela, provavelmente, né? Ou talvez tinha recurso ainda, mas a vida dela já estava indo pro pau. Então essa mulher chegou, deixa eu estar um amarelão constante. Essa mulher chegou de trás de Jesus, por detrás de Jesus. E se uma mulher tocasse em um homem tendo hemorragia, e o homem sabendo disso, ou estando menstruada, ela até apanhava, mano. Então por isso que ela ficou com medo de se manifestar depois. Ela ficou com medo, você pode ver o texto, ela ficou com medo de falar quem ela era, mas ela se aproximou e falou, foi corajosa. Aí Jesus Cristo estava sendo apertado pela multidão, e essa mulher se tocou de trás de Jesus, dizia que tão somente se eu tocar seria curada. Ah, se o crente tivesse a fé, o crente tem Bíblia, o crente tem igreja, o crente tem pastor, o crente tem sacerdote. Meu Deus do céu, só não tem fé. Incrível. Não fé porque ele escolhe. E essa mulher, toda a vida estrupiada dela, que podia estar em depressão, ela escolheu acreditar em Cristo. E ela dizia que se eu tão somente tocar seria curada. Cara, é muita fé. É muita escolha de fé. O crente quando vai orar, ele não tem certeza se Deus vai abençoar. E por isso que não é abençoado. Primeiro, quando você entra na presença de Deus, a primeira lei da fé. O primeiro funcionamento da lei da fé é isso. Eu costumo sempre ensinar. O primeiro elemento da lei da fé é você chegar diante. A primeira manifestação, a primeira atitude da fé é você entender o que Deus quer te dar. Ele quer te dar. Se você vai diante dele orar e não sabe se ele vai pedir algo, não sabe se ele vai te dar, se vai responder, já era. Isso não é fé, isso é dúvida. A oração da fé é que tem resposta. Então, você tem que entender o que Deus quer te dar. Por isso que o cristão, hoje, muitos têm problema que eles não sabem se está doente, se Deus que deu a doença, se está passando uma situação, se Deus fez, se Deus quer intervir. É só ler os evangelhos e você vai ver. Quem cria problema é o homem e o diabo, não é Deus. Deus pode até fazer uma coisa dessa, mas para aqueles filhos que estão em desobediência voluntária, tá entendendo? Mas aí é outro assunto, tem que ser muita desobediência voluntária, não de burrice. Né? Tem crente que não sabe porque está sofrendo, porque não crê de maneira correta, é uma burrice. Então, vá diante de Deus, fala, Deus, escolha, creia, aceite o que Deus quer te dar, e creia. Aí você pede para Deus. Tá entendendo? É melhor você pedir algo que você crê e mesmo, por exemplo, está errado, mas é melhor você pedir algo errado com fé do que você pedir algo que Deus quer te dar sem fé.
Porque se você pedir algo para ele errado, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, né? Mas às vezes acontece, por causa da paixão, por causa do sentimento de uma irmã na igreja por um homem casado, e ela se apaixona por um cara e começa a falar, Deus, me dá ele como esposa, eu quero casar com ele. E ela usa a fé para isso, acredita com tudo. É uma fé certa. É uma fé certa, só que a doutrina dela na fé está errada. Tá entendendo? Só que até é certa a fé está correta. Mas aí Deus pode intervir, porque a fé estando certa, Deus pode manifestar a intervenção, Deus pode intervir na vida dela. E o que Deus vai fazer? Vai intervir na vida dela, trabalhar no sentimento dela e tirar do coração dela aquilo com o tempo, com o tempo, porque Deus se tornou responsável de uma mulher que tem uma fé verdadeira. A doutrina é errada, a fé é verdadeira. Então muitas pessoas têm a fé certa, em algumas coisas que pede para Deus, só que a doutrina está errada. Agora, o que pertence às leis morais de Deus, o que é certo e errado, está explícito na Bíblia. Se você pede dentro daquilo que Deus quer te dar, acabou. A fé é correta, a doutrina é correta. E problemas, dificuldades, não é Deus que levanta, meu, para te fortalecer a fé e ver quanto você aguenta. Para com essa doutrina aí. Onde você viu isso na Bíblia, no Novo Testamento? Mostra para mim. Está entendendo? Então o diabo que levanta, você tem que ter uma atitude de alegria diante dessas tribulações e agradecer ao Senhor a libertação, crer, lutar, confessar, declarar, pedir a Deus, etc. Então vamos lá. Então, essa mulher creu, acreditou que ia ser curada. Independente da hemorragia dela que está sentindo, o que as pessoas pensar, ela correu o risco de fé. Que algum homem reconhecesse ela naquele momento, encostando nela, ia quebrar ela no pau. Está entendendo? Ela chegou diante de Jesus tão somente, é que nem crente hoje. Se ele chegar diante na oração, eu creio que Deus vai me abençoar. Essa é a atitude. Não esqueça. O diabo vai levantar a pessoa e falar, aí como que tá? Tô bem. Tô bem. Estou abençoado. Eu não gosto, cara, os crentes chegam para mim e falam, eu sei, irmão Peters, que eu não posso declarar isso, mas eu tô arrebentado, minha vida tá assim, né? Mas eu não falo isso para as pessoas, só para o Senhor. Mas você, dentro de você é assim. Então não adianta. Você tem que mudar dentro. Tem que crer, escolher acreditar que tua vida vai mudar. Aleluia. Já vi tantas pessoas se libertar da depressão, por exemplo, uma simples atitude. Obrigado, Senhor, que eu estou cheio do Espírito, cheio de vida, cheio de paz, cheio de alegria. E declarar isso sozinho no quarto dela, na mente dela, repetir isso dentro dela, constantemente, estou cheio de vida, cheio de paz. Obrigado, Senhor. De repente, o poder de Deus, de acordo com Filipenses 4 lá, manifesta a paz de Deus que excede todo entendimento, compreensão, ciência humana. Meu Deus, aleluia! Ela vem sobre a pessoa, dominando o coração dela, a mente, transformando uma consequência de uma ação correta dela. Aleluias! Isso é tremendo. E vi muitas pessoas se libertar da depressão com essa fé, com essa atitude. Pessoas fumando, né? Que largar o vício de cigarro, dominando, fazendo muito mal, e ela pega lá, obrigado, Senhor, que eu estou liberto do vício de cigarro. Obrigado, todo dia agradecendo ao Senhor. De repente, ela acorda um dia e não consegue fumar mais. Incrível, já vi muitos dependendo de droga dessa maneira, e assim por uma fé viva. Está entendendo? Você não precisa, para Deus se manifestar, precisa de fé. Essa mulher não tinha um espírito, não era cheia do espírito, está entendendo? Ela foi liberta, usando a fé correta. Então, essa é a palavra que eu tenho para você, para vocês, respondendo para uma amiga minha, lá do Paraná. Então, essa atitude de fé diante das situações, circunstâncias que eu sei que serve para muitas pessoas, o mesmo problema que ela tem passado, enfrentado, vai servir aí para você também, que está me ouvindo, você é ouvinte da palavra de Deus, do nosso grupo. Deus, ele quer transformar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer transformar você. E por acaso esse áudio está em algum lugar aí que por acidente entrou na vida de alguma pessoa, convido você a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador. Se entregue para Ele. Se você é um ateu, não acredita em Deus, dê uma chance para Deus. Ele quer se mostrar para você. Ele quer te salvar. Eu tenho que ver, eu só acredito no que eu vejo. Mas Deus não trabalha para esse mundo, trabalha de forma diferente. Dê uma chance para Ele te salvar. Estude a mentalidade dele, então estude a Bíblia, pede para Ele, se o Senhor existe, mostra a verdade da tua palavra. E
Entenda a mentalidade, a teologia de Deus. Eu imploro você que está me ouvindo, se você não tem Jesus na tua vida, pede para Ele te salvar. O inferno existe, é real, e as pessoas vão para lá. O inferno não foi feito para o homem. A Bíblia fala, Deus não fez o inferno para o ser humano, fez para o diabo, para os seus anjos. Mas o diabo abriu a porta do inferno quando seduziu e conduziu a humanidade para lá. O ser humano começou a servir o diabo, seguiu o diabo. Então, e Deus não pode fazer nada quem entra lá para tirar. Pensando diferente do que você pensa. Deus é limitado, meu amigo. Então, tudo é possível a Deus naquilo que lhe pertence, né? Não existe nada impossível a Deus, mas daquilo que pertence à teologia de Deus. Quer dizer que a pessoa pode, se ela for com esse pensamento, ela pode, tudo é possível a Deus, ou seja, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso ser um assassino e usar esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou fazer qualquer coisa. Não é isso. Tem um contexto. Tem um contexto. Então, quando essas palavras são expressas, são ensinadas na Bíblia, você tem que ver o contexto. Uma delas que Jesus Cristo falou, tudo é possível a Deus, é quando o jovem, o pai estava com uma criança doente. E de outra forma, quando ele falou isso, falou sobre o pecado do amor ao dinheiro. Que ele podia libertar o homem do amor ao dinheiro. Em Marcos 10, tudo é possível a Deus. Né? É o contexto. Tudo é possível dentro daquilo que está escrito. Tudo é possível dentro daquilo que está revelado. Que se pertence ao sistema moral de Deus. Quer dizer que tudo é possível a Deus. Eu vou pedir, Deus, mata a fulano que eu quero, o Beltrano, que eu quero casar com a esposa dele. Muito bonita. Tudo é possível, Senhor. Então eu creio. É uma fé certa, mas uma doutrina errada. Porque Deus não quer fazer isso. Isso é errado. Então, temos que ser inteligentes. Amém? Então, só estou te dando conhecimento aí um pouco para que você se torne mais inteligente na palavra de Deus. Não que eu sou melhor que você. Eu só tenho a 8ª série, né? Então, fiz até a 8ª série somente na minha vida. Sou o irmão Peters. Estou aqui para te mostrar que você não precisa ter muito estudo para entender a Bíblia ou seguir a fé, ou seguir Deus. O que você tem que aprender, é bom para ninguém te enganar, é aprender a ler e interpretar texto. Isso você pode, qualquer ser humano pode, né? Então, acredito eu. Um abraço e felicidade para vocês. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, eu oro e peço que essa pessoa que ouviu esse texto, essa palavra, ela possa ter uma experiência com o Senhor. Não adianta eu falar da tua palavra para essa pessoa se você não confirmar a tua palavra, que o Senhor existe. Então, confirma a tua palavra na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.